Eu não sei se eu sou o primeiro canal a falar sobre esse assunto dessa forma, mas provavelmente se eu for, esse não será o último vídeo. De uns meses pra cá temos visto muitas polêmicas envolvendo consoles e eu trago um vídeo 100% opinativo no qual a perspectiva é tentando entender o real motivo da indústria dos consoles hoje parecer pior do que já foi. E na minha humilde opinião, quase que 100% de toda essa culpa vem dos fanboys de todas as marcas que temos no mercado. Eu espero que vocês gostem do vídeo e, por favor, comentem aqui abaixo a opinião de vocês, porque a sua participação é muito importante para esse canal. Se você gostar do vídeo, deixa a sua inscrição também, beleza? Vamos para o anunciante rapidinho e daí a gente começa o tema. E antes de continuarmos o vídeo de hoje, eu tenho um recado muito legal para vocês da JetVix, uma plataforma de trading que mal chegou no mercado e já está conquistando muitos fãs. Com a JetVix você consegue negociar CFDs, que seria algo como contrato de diferença, que nada mais é do que uma forma de negociação que permite que você especule sobre ações, criptomoedas e pares de moedas sem ter os ativos fisicamente. O aplicativo é altamente revolucionário porque ele é muito fácil de mexer, é ideal para quem é iniciante. E para mostrar o quão fácil é operar com a JetVix, eu vou fazer uma operação aqui para vocês em tempo real. Então aqui, pessoal, essa é a interface do programa quando você abre. Aqui embaixo tem uma opção de mercado. Aqui você pode ver as mais populares operações. Eu vou selecionar nesse exemplo a euro versus dólar, que é muito popular, né? Vou colocar o gráfico em velas para facilitar o nosso entendimento. Aqui eu vou deixar a operação em 1 minuto e analisando o gráfico podemos ver que ele está em alta, ele está começando a subir porque ele já desceu demais, estão vendo? Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso comprar, eu vou deixar aqui esse valor de $100, né? E aqui embaixo em proteção de ordem, isso aqui é muito legal, eu vou deixar aqui esse stop loss ativo e esse take profit também ativo. Feito isso, eu irei comprar e acelerar o vídeo para que fique mais rápido para vocês, né? Se eu quiser parar a operação, eu faço o seguinte, eu venho aqui e assim que chegar onde eu preciso, eu aperto aqui em fechar posição. E eu obtive um lucro de $7 a mais aqui na minha conta, beleza? E o melhor é que a JetVix conta com um recurso muito interessante chamado Respawn, que permite que você recupere até $500 de perda para sua conta. Só que eu recomendo que vocês olhem bem os termos para que vocês entendam as regras sobre esse recurso, tá bom? E utilizando esse cupom que está aparecendo aqui na tela, você garante 125% de bônus no seu primeiro depósito. Lembrando que tanto depósito quanto retiradas podem ser feitas por Pix, então não perca tempo. Acessa já aqui o cupom e o link na descrição e fixado nos comentários. Agora sim, vamos pro vídeo. Bom, a minha história com videogames, ela começou na infância. Eu tive o meu primeiro videogame sendo um Dynavision, que minha mãe teve condições de comprar. Eu jogava Castlevania enlouquecidamente. Depois de um tempo, eu tive um PlayStation 1. E na época o Play 1 já era muito famoso porque ele já era um videogame, como eu gosto de chamar, ronaldado, né? Já vinha com o craque em campo. Esse PlayStation 1 eu comprei de um vizinho, na verdade minha mãe comprou, porque ele ia comprar o 2. Eu só fui ter o PlayStation 2 em 2006, e eu já contei essa história no meu vídeo sobre Síndrome do PC Gamer Não Existe. Foram momentos muito felizes da minha vida, eu amava muito o meu PlayStation 2. E essas informações são importantes para que a gente se lembre de que quando a gente era mais jovem, a gente tinha mais a sensação de que os consoles eles eram uma experiência mais única, entende? E isso não é porque o PlayStation 2 era o melhor videogame, e na minha humilde opinião é o maior console da história, mas sim pelo fato de que não tinha internet. Então era uma coisa muito mais fechada, justamente porque não tinha acesso a outras pessoas como tem hoje. E essas informações são importantes pelo fato de que depois da geração do 3 tivemos o PlayStation 4 e o Xbox One. Junto a isso tivemos a ascensão máxima da internet, porque 90% de vocês que estão vendo esse vídeo não tinham internet em 2000, 2001, 99. Cara, era uma coisa extremamente inacessível. Só que na geração do PS4, lá em 2014, todo mundo tinha internet praticamente. A maioria das pessoas tinha, mesmo que uma internet ruim. E aí a gente entende que todo mundo em casa passando muito tempo em fórum, tentando entender mais sobre o console, quanto que seria o preço, quanto que seria o jogo e como eu poderia expressar em fóruns e em vídeos do YouTube o meu tesão por essa marca e o quanto eu acho a outra marca ruim. Isso, pessoal, se chama fanatismo e não é novo, é muito antigo. Na verdade, é um instinto primitivo que o ser humano tem de pertencimento, pertencer a um grupo. Porque antigamente
Se você não pertencesse a um grupo, você estava por conta própria. Isso significa que você poderia morrer numa selva, por exemplo. Afinal de contas, você não pertence a grupo nenhum. E a gente carrega isso muito forte até hoje. Quando você vê pessoas que não se conhecem se abraçando num estádio de futebol, todo mundo cantando a mesma coisa, pessoas que lotam feiras de animes, de livros, tudo isso é o instinto que o ser humano tem de sobrevivência, de estar pertencendo a algo. Com consoles não seria diferente, só que tem um pequeno problema. Quando a gente enraiza muito o pertencimento a algo, o que não é parte desse algo passa a ser um problema pra gente. Você vai jogar The Last of Us no seu Xbox? Pois é, né, cara? Você não tem, né? Ué, você vai jogar Forza? Não tem, né? Não tem jogo de corrida bom pro PlayStation 5. Interessante a briga de vocês aí, né? Jogando nesses consoles, mas eu tenho um PC de 15 mil reais, muito superior. Esse tipo de coisa faz com que você que pertence a um grupo se sinta superior e enxergue algum valor nisso. Basicamente, o fanboy é isso. É um instinto primitivo que é exageradamente exposto porque temos rede social, internet, fóruns e afins. E como isso exatamente afetou o mundo dos jogos? Bom, se a gente parar para pensar, de forma muito fácil de entender, a indústria lucra muito. Você, fanático, perde, o consumidor que não é fanático perde, mas a indústria não perde. A casa, meu amigo, ela sempre ganha. E o que acontece é o seguinte, se eu como empresa trabalho com esse mercado de exclusivos e que na minha humilde opinião foi uma praga para o mundo dos jogos, acontece que eu posso entregar aquilo que eu quiser e você não vai questionar. Porque existe uma característica do ser humano que é estudada pela ciência, que é a dificuldade de aceitarmos que fomos enganados. Sabe aquela pessoa que levou um golpe e ela não acredita que levou um golpe? Aquela pessoa que foi passada para trás numa empresa, ela não consegue acreditar que foi traída? Então, isso é um fenômeno do cérebro, é um mecanismo de defesa. Ótimo, beleza. Então, quando a empresa lança um jogo que custa caro e é ruim, não, esse jogo não é ruim, você que não entendeu a grandiosidade desse jogo. Esse jogo não tá com defeito, é que o PC de vocês não roda. É difícil querer jogar esse jogo tão bom, né? Tá dando bug porque o seu console é inferior ao meu é mais potente. O meu tem 25 teraflops, o seu tem 8. E para que isso fique mais claro, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou muito fã do Metallica. Metallica é minha banda favorita de todos os tempos, eu amo Metallica, eu escuto Metallica todo dia. E o Metallica tem alguns álbuns que não são tão aclamados, porém tem um que é um consenso dos fãs que é um álbum muito abaixo, é um álbum ruim, é um álbum podre, pra ser bem direto. Só que aí acontece o seguinte, tem fã que defende esse álbum e ele vê os outros fãs não gostando, só que ele quer se sentir tão parte daquilo que ele coloca a culpa no fã ao invés de colocar a culpa no álbum. Vocês não entenderam a proposta desse álbum. Ele é desse jeito porque é uma forma desconstruída que o baterista encontrou de mostrar a sua raiva. Você precisa ouvir 8 vezes, você precisa escutar de trás para frente para você captar essa essência, porque não é qualquer um que consegue, você precisa ser inteligente para entender. Voltando ao mundo dos jogos, acontece a mesma coisa. O negócio é ruim, as pessoas se sujeitam a pagar e a gente sempre tem aquela sensação de que poderia ser melhor. Só que a gente, como fanboy, não consegue colocar o dedo na cara da empresa e cobrar, porque somos fanáticos por aquilo. Não tem como aquilo ser ruim, essa empresa jamais faria isso comigo. E a empresa do outro lado, ela pensa o seguinte, e se eu remover coisas desse jogo e vender uma DLC por R$19,90? Não, mas o jogo fez muito sucesso. E se eu tirar o personagem principal, as skins e vender por R$39,90 e o fã compra? Esse é o ponto. O fã, que é muito fã, a pessoa fanboy, o fanático, ele vai comprar. Ele vai comprar o remaster que já foi feito 4 vezes para cada geração de console, porque para ele faz sentido. Ele vai comprar as DLCs caríssimas que deveriam ser itens tradicionais do jogo. A empresa, por outro lado, vê o dinheiro entrando e não se preocupa tanto com a qualidade. Entende? E a gente que não faz parte desse fanatismo se incomoda de pagar caro nas coisas. Só que aí acontece outro fenômeno. Quando você tem um mercado que por muitos anos focou no jogo exclusivo, e às vezes até para agradar esse fã, acontece o seguinte, a Sony lança God of War, e aí ela lança por R$499, um valor aqui muito alto, né? R$499. Fez sucesso, as pessoas reclamam, mas o fanboy compra. Daí, a outra empresa que não tem um título como God of War no catálogo, ela fala assim, cara, estão pagando 500 lá.
se a gente cobrar 250 no nosso? E aí uma terceira empresa que não tem como lançar um jogo do peso do que custa 250 nem do que custa 500, pensa o seguinte, se a gente lançar ele por 100? E assim a gente se sujeita a pagar caro por jogos que não deveriam custar caro porque são digitais. E isso é uma informação muito importante. O mercado abusou do exclusivismo, fomentou briga entre pessoas por plataformas, lucrou muito com isso, a gente perdeu qualidade e a gente perdeu preço, porque a gente paga caro no console, paga caro no jogo, relança o remaster, remake, cobram 400 conto e a gente acaba pagando, porque a gente é fã. E quando eu falo a gente, eu não falo só da gente brasileiro, eu falo do mercado global. Porque a nossa moeda é fraca, então para eles não faz diferença se você compra ou não PlayStation, eles não estão nem aí, a verdade é essa. Então de um lado temos fanboys que estragaram uma experiência completa e a indústria que abusou disso para vender jogos exclusivos ou jogos superfaturados. E o exclusivo sempre foi usado como moeda de troca para que você comprasse consoles. Ou seja, se você quer tal jogo, compra o meu console. E isso é um grave problema porque você limita experiências dos usuários. Não faz sentido você vender um console porque tem tal jogo. Já pararam para pensar nisso? O certo seria que você vendesse uma experiência. Por exemplo, eu acho o DualSense do PlayStation 5 uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi num console. É realmente muito bom. É um controle que faz a diferença. Não dá para comparar com o do PlayStation 4, com o do PlayStation 3 então nem se fala. É um controle muito bom. Para mim, é o melhor controle que a Sony já fez. Isso é uma experiência. Se você tivesse um console que entregasse muito mais experiência ao invés de exclusivos superfaturados que as pessoas se sujeitam a comprar, a indústria seria muito mais saudável para todo mundo. Porque se você está focado muito em coisas exclusivas, quando algo novo lança que não é exclusivo, você não dá tanta atenção assim, entende? Steam Deck. O Steam Deck, ele é uma experiência exclusiva. Não dá para você encontrar essa experiência em um PlayStation nem no Xbox. Assim como você também não vai encontrar no Nintendo. E vice-versa. Não vai encontrar isso aqui em um PlayStation 5. Não dá. É uma experiência diferente. Esse tipo de coisa vende e seria muito mais atrativo do que a gente comprar um console e ficar refém de uma empresa por conta de um bendito de um exclusivo. O exclusivo, gente, ele só existe para fomentar uma treta que gera dinheiro. Treta essa que também é muito alimentada por canais do YouTube. Eu, particularmente, no mundo dos games, eu só acompanho o Cross. É um canal que eu gosto muito, eu acho ele um cara muito sensato nos comentários que ele faz. Inclusive, se o Cross ver esse vídeo, um abraço para você. Mas, em geral, eu não acompanho muito formadores de opinião de videogames porque sai muita pérola, cara. E a indústria, depois que ela milagrosamente milcou todo o dinheiro que ela poderia fazendo isso, ela mudou a estratégia. Agora eles falam que console não vende. E de fato, é difícil competir. Por exemplo, saiu uma notícia recente de que a Sony vende 2 PlayStation e a Microsoft vende um Xbox, seja do S ou do X. Então o que eles estão falando? Que fazer videogame custa caro e não vende tanto, não dá lucro. Vamos fazer o seguinte? Vamos começar a distribuir os nossos jogos para todo mundo? Agora a Microsoft quer lançar mais jogos exclusivos para outras plataformas, quer perder a exclusividade dos seus jogos e vender a licença. E para arrancar mais ainda do nosso dinheiro, eles começaram a tirar a mídia física, que sempre foi uma moeda de troca importante, seja para você que é colecionador ou para você que é só um gamer casual mesmo. Hoje você pode comprar um jogo físico e trocar numa loja e dar uma diferença pequena, ao invés de você pagar R$300 num jogo. Só que se você tem um console que só tem mídia digital, você fica refém da loja. A Sony, por exemplo, não parcela jogo, você tem que pagar à vista, mesmo que com cartão de crédito, mas à vista. O que eu faço nesse caso? Compro um gift card no site da nuvem, parcelo e ativo no videogame, porque diretamente não tem como. E se eu ficar pagando 400 conto toda hora em jogo, daqui a pouco eu comprei um PlayStation 5 de novo em 5, 6 jogos, cara. O que eu acho é o seguinte, as empresas elas precisam então entregar uma experiência única em seus próximos consoles para que justifique eu comprar um console de uma marca do que de outra, ou então ficar só no PC, ou o plano deles é cada vez mais reduzir a ideia de consoles para que a gente jogue apenas em nuvem. Então talvez daqui a uns 10 anos você não tenha um PlayStation 6. Você tenha um controle Bluetooth que você conecta na TV e cria uma conta no sistema de nuvem e joga todos os jogos pagando uma fortuna de assinatura. Passamos tanto tempo brigando para ver que plataforma que era melhor que a gente se esqueceu de brigar pelo nosso direito de ter acesso e pagar um preço justo nas coisas. E novamente eu falo isso de forma global. E por último, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês que é a seguinte. Se você
é uma pessoa que percebe que está passando muito tempo discutindo com pessoas estranhas na internet, se você percebe que está gastando muita energia da sua vida em prol de uma marca, seja ela qual for, eu recomendo que você procure ajuda. E eu não estou falando de ajuda para te zoar, não. Eu estou falando de ajuda profissional. Eu estou falando de você procurar apoio, porque com certeza tem alguma coisa ruim acontecendo com você e você está fugindo disso. É uma fuga. Eu já tive várias e não quero que ninguém passe por isso. Tá discutindo muito na internet? Você tá criando fake para assistir algo? Você tá gastando a sua energia em prol de uma coisa que te faz mal? Procure ajuda, porque isso é muito sério, tá bom? Nunca discuta por videogame na internet, não odeie pessoas por videogame, e se você é um cara que já tem seus 40 anos e tá brigando na internet num fórum por causa de uma criança que falou que o seu videogame não é bom, eu infelizmente não tenho muito a dizer pra você.